Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então às nossas temáticas sobre o nosso compliance empresarial, uma importante ferramenta para que a sua empresa atue sempre em conformidade com as inovações legislativas, de órgãos de fiscalização, salientando que para você, empresário, micro, pequeno, médio ou grande, que ainda entende não ser necessária a implementação desse programa dentro da sua organização, que acha que seria algo banal ou algo que demanda um custo muito alto, que pode eventualmente não trazer nenhum benefício para a sua empresa. Vale dizer que a última lei de licitações prevê a possibilidade de exigência de que a empresa possua um programa de compliance, de conformidade, para poder participar de alguns processos licitatórios. Disso se demanda cada vez mais a importância e a necessidade da implementação dessas ferramentas, desses pilares dentro da sua organização, o que certamente lhe trará mais segurança jurídica, tanto para a própria direção da empresa, como para os seus colaboradores e também para aqueles que se relacionam com a empresa. Pessoas terceiras, de fora, perdão, que não têm uma ligação direta com a organização, mas que se relacionam com ela comercialmente ou de alguma outra forma. E esse é justamente o objeto da nossa temática de hoje, que se trata de mais um dos pilares do nosso programa de compliance empresarial, conhecido como Due Diligence. Qual é a princípio a finalidade dessa ferramenta, desse pilar? É justamente averiguar as questões jurídicas em relação a terceiros que se relacionam com a empresa. Empresas terceirizadas, autônomos, prestadores de serviços em caráter eventual, empresas contratadas para serviços, por exemplo, de vigilância, de limpeza, de segurança. É muito importante que a empresa não feche os olhos para essas questões, porque muitas vezes o alto comando da empresa entende que só é necessário tomar os devidos cuidados, as devidas precauções em relação aos seus colaboradores diretos ou a pessoas que têm uma relação mais íntima com a empresa, fechando os olhos ou fazendo vista grossa para esses terceiros que também se relacionam, dos quais também pode existir desdobramentos de ordem jurídica para a sua organização. Então, o Due Diligence nada mais é do que isso. É uma análise dos contratos, das situações jurídicas da sua empresa em relação aos terceiros que com ela se relacionam. Por óbvio que para o início da implementação desse pilar, dessa ferramenta, é necessário um trabalho de auditoria. O que é auditoria? É você pegar uma lupa e analisar minuciosamente os procedimentos, os contratos, as relações da sua organização com esses terceirizados. A partir desse trabalho de auditoria, você vai conseguir averiguar quais questões precisam ser melhor apuradas, melhor regulamentadas, eventuais contratos que precisam ser revisados, contratos que às vezes não existem e precisam ser formulados, uma série de situações que podem trazer desdobramentos negativos para a sua organização e que demandam uma atenção especial. É justamente este o objeto da nossa temática de hoje. Tá bem? Então, dentro dessa ótica, dentro dessa dinâmica, nós destacamos aqui os contratos com os terceirizados em relação a prazos para cumprimento dos serviços contratados. Muitas vezes você pode terceirizar o serviço de venda do seu produto para uma empresa que tem um trabalho externo, para uma empresa que possui uma plataforma digital. Então é muito importante que esses contratos que você firme, terceirizando serviços que levam a sua marca, o nome da sua empresa para os consumidores em geral, é muito importante que você tenha contratos muito bem definidos, contratos por escrito, por óbvio, não somente verbais, como em alguns casos acontece, e que esses contratos tragam a mais ampla regulamentação em relação a todas as questões, em relação a toda a modalidade contratual que se pretende utilizar
com essa empresa terceirizada, certo? Nós destacamos também em relação aos contratos com os autônomos, pois o que nós verificamos é que muitas vezes a empresa possui determinados contratos com prestadores de serviços que em tese seriam autônomos, mas que na verdade, ao melhor averiguar essa situação, pode-se eventualmente verificar que esse autônomo não é um autônomo, e sim uma pessoa que possui um vínculo de emprego mascarado por trás dessa situação de autônomo e que pode gerar um passivo trabalhista silencioso muito significativo, que pode efetivamente comprometer a saúde financeira da sua organização. Então, muitas vezes não basta somente você possuir um contrato com o prestador de serviço em caráter autônomo, sendo que esse contrato por escrito, na verdade, mascara uma real situação de vínculo empregatício, certo? Então é muito importante você ter esse cuidado, porque não são poucas vezes que nós já constatamos essa situação de pessoas, de empresas terem a convicção de que estão contratando um serviço em caráter autônomo, quando na verdade existe o vínculo de emprego, eis que resta caracterizada a subordinação, o cumprimento de jornada, a onerosidade, o fato de o prestador de serviço ser pessoa física, todos os requisitos do vínculo empregatício que estão expressamente dispostos na nossa legislação trabalhista e que a empresa precisa tomar muito cuidado para que um eventual contrato de autônomo, na verdade, não venha a traduzir sim um vínculo de emprego e que a partir daí uma eventual ação trabalhista pode efetivamente trazer repercussões financeiras muito significativas e que podem, como eu já falei, comprometer a saúde financeira da sua empresa ante uma eventual condenação. Além disso, essa ferramenta do due diligence, ela é muito importante quando você for fazer um processo de aquisição de outra empresa, de fusão com outra empresa. E muitas vezes a gente só tem olhos para os ativos daquela empresa que vai ser incorporada ou que vai ser de um processo de aquisição, né? Então você tem que também averiguar questões de passivo tributário, passivos administrativos, como o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, passivo judicial, passivo trabalhista, porque quando você incorpora, você traz para dentro da sua organização, além dos ativos, também o passivo dessa empresa que está sendo incorporada. Então esse due diligence serve para que você possa averiguar efetivamente todas as questões que digam respeito a essa empresa que vai ser incorporada. Muitas vezes as organizações têm o costume de montar um comitê de due diligence, certo? E esse comitê, formado por um grupo de profissionais, vão fazer uma auditoria completa sobre essa empresa que você pretende fazer uma fusão ou então adquirir, e essa equipe vai fazer um trabalho mais concentrado, mais focado em averiguar eventuais questões que possam no futuro ali trazer preocupação, dor de cabeça e até mesmo desdobramentos de ordem judicial. Temos que destacar que a nossa legislação prevê punições para terceiros, para a sua empresa em relação a atos cometidos por terceiros, como por exemplo uma empresa que faz um trabalho de segurança interna, um supermercado, uma farmácia, que eventualmente detém um sujeito furtando alguma mercadoria e que o agride ou causa lesão corporal, certo? Certamente a empresa tomadora de serviços vai ter repercussão em relação a si própria, em relação a uma eventual indenização, certo? Então muitas vezes você contrata uma terceirizada e diz, não, agora a terceirizada vai cuidar dessa parte, eu não preciso me preocupar com nada. Não, esse pensamento efetivamente não deve prosperar, porque você tem que ter também esse cuidado com os serviços que a sua organização terceiriza, pois deles podem advir muitas vezes desdobramentos de responsabilização civil, criminal e até mesmo trabalhista em relação aos atos praticados por essa terceirizada. Por fim,
não poderíamos deixar de destacar aqui a questão da responsabilidade subsidiária trabalhista, que também diz respeito a questões de serviços que você terceiriza e que essa terceirizada muitas vezes não cumpre pontualmente com os encargos trabalhistas, recolhimentos fundiários, recolhimentos previdenciários, questões de reajuste salarial, de adicionais de insalubridade ou periculosidade, não paga corretamente as horas extras, não respeita os intervalos entre a jornada. Então você também, quando terceiriza algum serviço, você tem que, no contrato, você precisa ter uma previsão de que você tem o direito de periodicamente solicitar documentos dessa terceirizada com comprovação de pagamentos de encargos trabalhistas, encargos fiscais, encargos previdenciários, depósitos do FGTS. É muito importante que você não feche os olhos para essa questão, porque muitas vezes a sua organização opta por contratar uma terceirizada que possui um valor mais baixo, mas esse valor mais baixo muitas vezes pode esconder o fato de que essa terceirizada não cumpre pontualmente com esses encargos trabalhistas, e uma eventual reclamatória pode ocasionar para a sua organização a responsabilidade subsidiária, que é aquela que começa quando a principal reclamada, a terceirizada, não possui respaldo financeiro para responder àquela ação trabalhista, e você, na condição de tomador de serviço, vai responder subsidiariamente com o patrimônio da sua empresa. Então, a gente trouxe aqui algumas razões que demonstram a importância, a relevância desse pilar, dessa ferramenta, certo? Que são de vital importância para que você averigue todas as questões jurídicas da sua organização em relação a terceiros que se relacionam com a sua empresa. Tá ok? Muito obrigado.